Queridos ouvintes, que a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida. Mais uma vez, quem te cumprimenta é o seu irmão em Cristo, evangelista Silas Carvalho. Deus abençoe você que nos ouve pela web rádio Prosseguir, você também que nos assiste através do nosso canal no YouTube, Silas Carvalho Oficial. Seja alcançado pela graça e pela bênção de Deus, nosso Pai. E na reflexão de hoje queremos abordar sobre um tema que tem estado em muito debate nos últimos tempos, principalmente nas grandes mídias, e que é de suma importância para nós cristãos entendermos sobre esse assunto, sobre o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o seguinte tema. Deus, ele tem resposta para todas as coisas. E é necessário que nós saibamos qual é a vontade de Deus para conosco, para que não venhamos pecar contra o Senhor. A Bíblia diz que erramos por não conhecer as Escrituras. É necessário compreender qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E no tema de hoje vamos abordar sobre o que a Bíblia ensina sobre o aborto. A palavra de Deus, ela é muito clara quando diz que não temos autoridade para encerrar a vida de qualquer pessoa. O único que tem poder de dar a vida e tirar é Deus. A vida humana é um dom de Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa questão envolve a ética quanto à vida que pertence a Deus. Historicamente, podemos perceber que esse assunto não é novo, mas permeia as discussões éticas e teológicas durante muitos séculos. No primeiro século, por exemplo, da era cristã, o aborto era algo comum à cultura romana. Mas os cristãos primitivos não aceitavam essa prática, considerando como pecado. Vários pais da igreja falaram claramente sobre o assunto, doutrinando a igreja. E o fato de não praticar o aborto e o infanticídio foi um dos motivos do crescimento do cristianismo. E no estudo de hoje estamos nos referindo à aprovação do aborto. O que o Senhor diz, se é legal ou ilegal, se é permitido ou se não é permitido. E a vida, ela deve ser preservada desde a sua concepção, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai, segundo as Sagradas Escrituras. Vamos então entender qual o posicionamento bíblico sobre o aborto. Vamos compreender as passagens bíblicas que orientam a respeito dessa questão. Primeiro, o ser humano é fruto de um projeto de Deus. Jeremias 1:5 diz: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da mãe te santifiquei, as nações te dei por profeta. A vida é um milagre de Deus. Quando a pessoa é gerada no ventre de sua mãe, Deus tem um propósito para a sua existência. Mesmo que tudo pareça contrário aos olhos humanos, Deus está acima de tudo e sabe todas as coisas. Mesmo a gravidez indesejada pode se tornar uma bênção através do amor de Deus, conforme Romanos 8:28. O propósito de Deus é maior
que as desventuras humanas. E você faz parte desse projeto divino. Segundo, o feto já é um ser vivo. Salmo 139, 13 e 14 diz: pois tu formaste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de todo um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O texto bíblico deixa bem claro que o que está dentro do ventre de uma mulher grávida é uma vida preciosa para Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, visitou sua prima Isabel, ambas estavam grávidas. O bebê saltou dentro da barriga, conforme Lucas 1,44. Deus nos conhece antes mesmo de sermos gerados. Isaías 49:1 diz: a tecnologia atual dos exames de ultrassonografia mostra com clareza a vida do feto sendo gerado. Deus te conhece antes mesmo de nascer. Terceiro, não devemos destruir o nosso corpo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Um sério perigo para o que pratica o aborto é a questão do risco à vida que se expõe. Por outro lado, o feto dentro da mulher se torna parte do seu corpo durante a gestação, e não podemos destruir nosso corpo que foi criado por Deus. Muito menos uma nova vida que está sendo gerada de forma inocente. Não podemos intentar contra uma pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus. Deus ama a criança que está sendo gerada. Em quarto lugar, a prática do aborto tem origem pagã. Salmo 106, 35 ao 38 diz: antes se masclaram com as nações, e lhe aprenderam as obras, deram culto aos seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos, suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra que foi contaminada com sangue. A Bíblia relata, meus irmãos, que os povos pagãos, eles prestavam culto aos seus ídolos, oferecendo seus filhos recém-nascidos em sacrifício a estes deuses. Isso foi considerável abominável para Deus. A gravidez para o povo de Deus era considerada uma bênção do Senhor, conforme registra Êxodo 23, 26. E em Deuteronômio 18:10 diz: não permita que se ache alguém entre vós que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. A crueldade de ferir até a morte uma criança inocente é o pior tipo de assassinato, um ato cometido sem nenhum temor de Deus. Busque o temor de Deus antes de tudo. E em quinto lugar,
provocar o aborto é pecado. Êxodo 21, 22 e 23 diz: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem caso de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida. Se devemos amar o nosso próximo, quanto mais uma vida que está dentro de si. Quando o povo de Deus se tornou a nação para o Senhor, Deus lhe deixou leis específicas para que não cometesse os erros dos povos que não conhecia a Deus. Dentre as leis estava a respeito de não ferir o seu próximo. Quando alguém ferisse uma mulher grávida e ela abortasse por isso, a pessoa era condenada à morte. Isso mostra que Deus não aceita o aborto e não quer que seja provocado. Quem ama o seu próximo não aceita o aborto. Diga não ao aborto. E a conclusão de tudo isso é que Marcos 8,37 diz que daria um homem em troca de sua alma. Você teve a chance de viver. Sua vida vale muito para Deus. Do mesmo modo, a criança que está sendo gerada é especial para Deus e merece essa oportunidade de existir. Não compete a nós julgar quem merece viver ou não, pois somente Deus é dono da vida. Se você já fez um aborto, já apoiou alguém que fez ou ajudou a fazer, peça perdão ao Senhor e se arrependa deste pecado. Deus, por sua misericórdia, nos perdoa de todos os pecados. João 1, 7 ao 9 diz isso. Mas as consequências devemos assumir. Não faça, não apoie e diga não ao aborto.